Amados irmãos, graça e a paz do Senhor sejam sempre multiplicadas no conhecimento de Cristo a todos que invocam o seu santo nome. O nosso assunto de hoje é sobre essa nação santa e incorruptível de Deus. Vimos no vídeo passado que o rei Salomão, ao se ligar a esposas que cultuavam deuses diferentes, teve o seu império e a sua vida totalmente arruinadas, após descumprir o que estava escrito em Deuteronômio 7, de 1 a 7, onde proibia casamento com mulher de outra fé, o que resultou no fracasso eterno daquele povo, pois daí em diante começou a decadência de um povo escolhido para ser bênção e que aos poucos se tornou total maldição. Hoje, entretanto, o povo escolhido somos nós, da nova aliança, mas a advertência de Deus continua sendo a mesma, conforme está lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque qual sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, né? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus. Como o próprio Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, como filhos e filhas, diz o Senhor. Então, irmãos, como espirituais que somos, e diante de tais promessas, devemos nos purificar para a santificação no amor e temor a Deus, porquanto somos escolhidos por Deus justamente por nossa consciência de que tudo no mundo há. Tudo é espiritual, tanto para as coisas do bem como as coisas do mal, conforme está lá em Hebreus 5, 14. E por isso mesmo é que Deus nos fez diferentes, conforme está lá em João 15, 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria tudo que é seu. Assim, não podemos ignorar nossas diferenças espirituais com o povo do mundo, tentando às vezes nos igualar à conduta deles, pois sabemos que é devido às nossas diferenças que o mundo não pode nos amar como ama aqueles que são seus. Isso está conforme João 15, 15. O mundo vos odeia porque, antes disso, odiou a mim primeiro. Por isso vos escolhi para mim. Irmãos, o interessante é que essa rejeição espiritual recíproca entre nós e o mundo não nos impede de lidar com o mundo, pois a direção do Espírito Santo nos capacita com amor e muito mais entendimento espiritual sobre tudo que há no mundo. Isso está lá em 1 João 4,4, né? O que está em vós é maior do que tudo que há no mundo. Por isso, não temos dificuldade alguma em viver no mundo, sem ser do mundo, convivendo socialmente com diferenças entre colegas de trabalho, amigos eventuais e até mesmo lidando com diferenças dentro da nossa própria família. Mas, no fundo, sabemos que espiritualmente não somos farinha de um mesmo saco. Pois em 1 Coríntios 2,12, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o de Deus. E assim, como escolhidos de Deus, com Ele interagimos e o adoramos em espírito e em verdade, conforme está lá em João 4,24. Tal como somos vistos no reino dos céus, assim, conforme 1 Pedro 2, de 6 a 10, vós também, como pedras vivas da construção do templo espiritual de Deus, sois sacerdotes santos, chamados para oferecer sacrifícios
agradáveis a Deus, sabendo sempre que o sacrifício agradável a Deus é conforme o Salmo 51:17. É desenvolver um espírito quebrantado, um coração compungido e arrependido. Tal também Paulo, dessa forma, se expressa se referindo a nós, como um povo que não faz oferendas de animais mortos ou dinheiro, mas sim de si mesmos para transformações do corpo e da mente, conforme está em Romanos 12, de 1 a 2. Ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, como sendo o único culto racional agradável a Deus. E assim transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação nos reafirma como povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a luz, pois antes não eres povo de Deus, mas agora sois. Tal como Paulo também confirma em 2 Epístola aos Coríntios 3, de 1 a 2, né? Vós, porém, não necessitais de carta de recomendação, pois vós já sois a própria carta. Como povo escolhido nesse mundo, onde em nossa peregrinação buscamos sempre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está lá em Hebreus 12:14 e em 1 Pedro 1:15. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. E nesse sentido, Paulo, em 2 Coríntios 14:16, cria espécie de uma metáfora em que Deus nos contabiliza, né, e nos seleciona pelo cheiro da fragrância que exala o perfume de Cristo. Já que em nossa carreira de santificação visamos buscar não religião de homens, mas apenas a boa, a pura, a única religião sem mácula perante Deus, rogando sempre que nos dê cada vez mais um coração misericordioso em favor dos que sofrem e que nos preserve das contaminações do mundo, conforme Tiago 1:27. Assim, espiritualmente, somos ensinados a bater a poeira daqueles que não buscam Cristo. Isso está lá em Mateus 10:14-15. Do que sabemos não ser fácil viver no mundo de trevas, do qual espiritualmente nele estamos, sem contudo ser dele. Direcionados sempre pela luz do Senhor, conforme ele nos disse em João 8:12-24. Sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz para viver no mundo. O que nos obriga a refletir essa mesma luz, pois Cristo nos diz que vós sois a luz do mundo. Né? E eu não acendi uma lâmpada para depois escondê-la debaixo da cama, né? Está lá em Mateus 5:14. Até porque precisamos dessa mesma luz para provarmos do Espírito e reconhecer quem procede de Deus ou não. 1 João 4:1. Pois o jugo desigual está aí proposto diante de nossas vidas. 2 Coríntios 6:14-15. Do que só se discerne pela prudência que procede da oração. Me livre do mal e não me deixe cair em tentação. Conforme Mateus 6:13, né? Assim, debaixo desta luz e do entendimento, temos participado de grupos de trabalho, atividades em equipes e até como membros de uma mesma família, mas com pendores espirituais diferentes, ocorrendo até situações onde há cônjuges com outra vocação espiritual, tratando-se aí de uma situação complicada, pois qual casal não amaria a hipótese de ter Cristo como o principal assunto a compartilhar? Então, o mesmo Paulo que nos admoesta a não nos pôr em julgo desigual, também nos diz em 1 Coríntios 7, de 10 a 16,
prevendo situação em que um dos cônjuges venha a se converter depois de casados, para não se separar do outro. Pois como sabeis, ó mulher, se não converterá seu marido? Ou como sabes, ó marido, se não salvará sua mulher? Mas é uma situação difícil, convenhamos. Enquanto isso não acontece, né? Entretanto, subentendido está que a tentativa de converter um ao outro tem que ser feita, ofertando as pérolas do Evangelho ao cônjuge não convertido. Pois mesmo Cristo nos ensinando, não dê as pérolas do Evangelho para os porcos, porque eles pisarão nela e depois se voltarão contra você mesmo. Isso está lá em Mateus 7:6. Cristo nos dá uma sabedoria a ser observada nesse versículo, para sabermos quem é o porco e quem não é. Pois se as pérolas do Evangelho do Rei dos Céus são bem aceitas, então, ó cônjuge, você ganhou o seu cônjuge para Deus. Mas se o outro cônjuge não aceitar, não gostar, então, aos poucos, se voltará contra você e aos poucos de você fugirá. Pois sabemos que o jugo é um artefato de madeira destinado a atrelar dois animais, para juntos levarem a mesma carga. Assim, se forem animais diferentes durante o trabalho, não se suportarão. Amados, assim como Salomão fez a sociedade com jugo desigual e reduziu um povo da condição de abençoados para malditos, vigiemos, pois, para que também não aconteça conosco o risco de nos contaminarmos, retrocedendo de salvos para malditos. Pois em Mateus 22:14, muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Deixe seu like aí se você gostou e repasse. Até o próximo vídeo.